Meu nome é Matheus Villanova e eu vou apresentar o meu trabalho Ciência Cidadã e Coleta de Dados Hidrológicos, apresentado no 3º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Eu sou docente do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá da Unesp. Sou líder do grupo de recursos hídricos, hidrologia e hidráulica aplicadas. Bom, o meu trabalho é voltado para a área de hidrologia, uma ciência que exige uma grande quantidade de dados estes que vão representar sistemas e fenômenos com diversos níveis de complexidade e dinâmica. Quando eu falo dinâmica, eu me refiro principalmente à variabilidade temporal. Como em qualquer outra ciência, esses dados têm que ser adequados às aplicações que serão dadas a eles. E quando eu me refiro à adequação de um dado hidrológico, eu falo basicamente escala e resolução, né? E também da qualidade desses dados. Quando eu falo de escala e resolução, eu me refiro basicamente às escalas temporais e espaciais, bem como às resoluções. Ela tem que ser capaz de representar justamente a dinâmica espacial e temporal do fenômeno ou dos fenômenos estudados. E a qualidade dos dados envolve, dentre outras coisas, a precisão e exatidão dos equipamentos utilizados na coleta, dos procedimentos de coleta, ou seja, tem que evitar inserir erros, digamos, humanos, erros de leitura, por exemplo, nos meus dados. Se eu vou usar técnicas estatísticas probabilísticas, eu vou demandar séries longas e de forma ideal. Essas séries não podem ter muitas falhas, então eu me refiro à integridade das séries e também à consistência dos dados e das séries históricas de dados geradas. Bom, nesse contexto, o meu trabalho aborda a ciência cidadã, que é uma abordagem um pouco diferenciada em relação aos métodos tradicionais de coletar dados hidrológicos e para outras ciências. A ciência cidadã nada mais é do que envolver pessoas, o público geral, em um projeto científico, com uma finalidade específica. No caso nosso, a aplicação que eu vou abordar aqui é a coleta de dados hidrológicos. Sendo assim, quais são os objetivos do meu trabalho? Inicialmente, eu quero mostrar, os benefícios e vantagens da ciência cidadã em relação às formas tradicionais de coleta de dados. Também demonstrar algumas barreiras, desafios e desvantagens dessa abordagem. Posteriormente, eu vou apresentar alguns casos presentes na literatura de uso da ciência cidadã em aplicações hidrológicas. E, por fim, mostrar algumas tendências e oportunidades para que essa prática seja bastante disseminada na hidrologia. O meu trabalho se baseou em uma revisão bibliográfica. Bom, a partir desta revisão, eu identifiquei os principais benefícios da ciência cidadã para a hidrologia. Antes de falar dos benefícios em si, é importante destacar que esses benefícios podem ser para os pesquisadores, para nós da academia, e também para os cidadãos participantes e para a sociedade, que é algo que a gente pode relacionar diretamente, com a extensão universitária, certo? Vamos, então, aos benefícios principais que eu identifiquei na revisão. Inicialmente, a ciência cidadã pode coletar grandes quantidades de dados, sobretudo no aspecto espacial. Outro benefício é o fato da ciência cidadã permitir coletar dados em diferentes e variadas escalas espaciais e também em localizações geográficas bastante distintas e especiais. Por exemplo, em áreas privadas, que comumente demandariam autorização de acesso para os pesquisadores. Se eu tenho um proprietário rural, por exemplo, participando do projeto, ele pode gerar dados da sua propriedade. E também em regiões remotas,
A resolução temporal também é um fator bastante mencionado na literatura em relação aos benefícios da ciência cidadã. Se eu tenho um grande público participando do projeto, eu vou estar coletando dados em diversos momentos. Inclusive, né, eu posso coletar dados em tempo real. A redução dos custos é um dos principais fatores benéficos trazidos pela abordagem aí, né? Muitas vezes eu não preciso comprar equipamentos específicos, instrumentos, sensores. Eu posso, por exemplo, como será posteriormente abordado no meu trabalho aí, utilizar smartphones, que são dispositivos onipresentes, né, na nossa sociedade moderna, e que dispõem de uma série de sensores. E aí, em função dos softwares associados, aí eu posso coletar diversos dados sem ter que comprar equipamentos dedicados. Esse ponto é bastante interessante, por exemplo, em relação a eventos hidrológicos extremos, né? Se eu tenho cidadãos cientistas coletando informações, eu posso muitas vezes detectar anomalias, eventos extremos de forma muito mais rápida do que com sistemas convencionais. Agora vamos falar um pouquinho aí dos benefícios para os cidadãos cientistas. Quando estes cidadãos cientistas se envolvem com um projeto de pesquisa, eles automaticamente, pelas práticas do projeto, eles vão ter um ganho de conhecimento sobre fenômenos anteriormente, muitas vezes, não compreendidos por eles. Uma repercussão disso é o aumento automático do letramento e da divulgação científica. Essa é uma questão bastante interessante também. Os projetos de ciência cidadã permitem que os cidadãos, o público geral, aumente o seu envolvimento com a tomada de decisões. Por exemplo, na elaboração de políticas públicas. Se eu tenho um evento de inundação, por exemplo, e os cidadãos estão envolvidos com essas práticas de ciência, eles vão ter mais argumentos, mais evidências, mais conhecimento para debater, né, com os tomadores de decisão, com os elaboradores das políticas públicas para o enfrentamento destes desastres naturais, por exemplo. Bom, vamos falar agora de alguns dos principais desafios, barreiras e desvantagens da ciência cidadã em relação, né, às práticas hidrológicas convencionais de coleta de dados. A primeira questão, que resume basicamente todas as outras, né, é a garantia da qualidade dos dados. Esse é o principal desafio, porque os cidadãos não são profissionais. Geralmente, eles não foram previamente capacitados e treinados para trabalhar em uma atividade científica e coletar dados. Eu posso expandir essa necessidade de garantir a qualidade dos dados em outros pontos mais específicos. Por exemplo, segundo McKillen e outros, eu devo, sempre que possível, evitar o uso de equipamentos sofisticados, né? E também de outras práticas que vão demandar um treinamento muito intensivo dos cidadãos cientistas. A questão tempo aí é muito importante, né? Um cidadão comum tem as suas atividades, seu trabalho, sua educação, seu lazer. Então, se eu utilizar muito tempo no projeto, obviamente eu vou dificultar a participação dessas pessoas. A frequência de coleta de dados e também de outras atividades do projeto é um fator muito importante. Se essa frequência é muito alta, demanda muito tempo dos participantes, isso pode, de novo, desencorajá-los a participar ou a continuar participando do projeto. Por outro lado, se a frequência for muito baixa, as pessoas tendem a perder o interesse pelo projeto. Uma questão importante indicada por esses autores apresentados aí no slide diz respeito às motivações dos cidadãos para participar dos projetos. Esses autores destacam que as motivações vão desde fatores muito pessoais
ou seja, o cidadão ele quer ganhar um conhecimento a mais sobre um aspecto, melhorar o seu próprio letramento, para ter um benefício, por exemplo, pessoal, né? Ou a motivação pode ser um pouco mais altruísta. Eu tenho cidadãos super engajados em questões ambientais, por exemplo, né? A defesa do meio ambiente. Esses fatores podem ser motivadores para a participação de mais ou menos pessoas nos projetos. Então, logo quando eu for conceber, elaborar e planejar o projeto, eu tenho que deixar muito claro para os potenciais participantes quais serão os benefícios que eles vão obter. Agora eu vou rapidamente mostrar alguns exemplos de aplicação da ciência cidadã para a coleta de dados hidrológicos. O primeiro autor aí, os primeiros autores, Cos e outros, utilizaram a ciência cidadã para mapear inundações através de fotos e também para estimar vazões através de vídeos, feitos e postados por cidadãos comuns. Si e outros utilizaram a ciência cidadã para recuperar informações sobre eventos de inundação. Já Yu e seus colegas utilizaram a ciência cidadã para validar mapas de inundação gerados através de modelos hidrológicos e hidráulicos. Babizo e outros, por sua vez, utilizaram a ciência cidadã para analisar a qualidade de água em rios. E, por fim, Rai e outros utilizaram a ciência cidadã para avaliar o estado ecológico geral de lagoas de drenagem urbana. Esses foram alguns casos que eu selecionei para compor essa apresentação. Há diversos outros no artigo. Agora eu vou então partir para a finalização, né, demonstrando algumas tendências e oportunidades. Os 3 primeiros itens aí têm relação com o hardware, os dispositivos que os cidadãos cientistas podem utilizar para coletar dados hidrológicos. Esses dispositivos vão desde hardware de baixo custo, hoje é muito fácil e muito acessível, o custo é muito baixo, por exemplo, daquelas plataformas abertas de prototipagem, nas quais eu posso inserir sensores também de baixo custo. Como eu já falei, os smartphones, né? Hoje praticamente todo cidadão tem um smartphone, então é um dispositivo que pode ser bastante explorado aí. Nós temos também, para alguns cidadãos mais entusiastas da ciência, né, as chamadas estações meteorológicas pessoais. São equipamentos com bom nível de qualidade, né, até comparável com os sistemas profissionais, mas que têm um custo geralmente bem mais baixo. São sistemas bem compactos, né, que englobam vários sensores aí, precipitação, temperatura, pressão, dentre outros diversos, né, e que além do hardware, muitas vezes eu tenho plataformas online, páginas online, em que os dados dessas estações pessoais são compartilhados, muitas vezes até em tempo real. Aí a parte de baixo, os 3 próximos itens, tem uma relação mais com os dados em si, né? Nós sabemos também que as redes sociais e mídias sociais estão onipresentes na sociedade. Nós, há milhões, né, para não dizer bilhões de usuários, estão o tempo todo coletando informações, tirando fotos, fazendo vídeos. Alguns trabalhos mencionam essas informações que não são especificamente voltados para a ciência como fontes de dados não intencionais. A pessoa às vezes tira a foto de um ponto turístico, de um rio, de uma cachoeira, sem o objetivo de gerar uma informação científica. Mas com algumas técnicas de análise, eu posso extrair informações importantes. No meu artigo eu menciono um trabalho de uns pesquisadores que avaliaram flutuações de nível d'água em uma caverna, que é um ponto turístico, através de fotos e vídeos publicados em redes sociais. Isso tudo aí pode se envolver, né, pode se associar com a questão do Big Data e da IoT, Internet das Coisas. Diversos outros dispositivos que nós temos em casas, em veículos e por aí vai,
são conectados à internet, geralmente, e geram dados, até ambientais, temperatura, por exemplo, umidade do ar, para diversas aplicações. Somando todas essas fontes de dados, eu posso cair na questão do Big Data, né? Que é o grande volume hoje produzido de informações, né? E que é geralmente transmitida e armazenada por sistemas online. E por fim, eu dou exemplo de uma tecnologia que permite analisar, né, todos os dados coletados anteriormente pelos cidadãos cientistas, né? Pelos cientistas cidadãos, que é a IA. É um exemplo de uma técnica que está muito em voga hoje no meio científico, que certamente pode contribuir. Se eu pegar, por exemplo, diversas imagens, né, de rios, treinando uma IA, eu posso extrair informações dela, seja de nível d'água, às vezes até de velocidade, de escoamento, dentre outras, né? Bom, partindo agora para as conclusões e recomendações, eu quero encerrar minha apresentação falando de alguns fatores que são fundamentais para desenvolver e propor, né, projetos bem-sucedidos de ciência cidadã, baseado inicialmente no trabalho de Kurzweil e outros. Esses autores recomendam, dentre outras práticas, né, o design interativo, que basicamente é o quê? É o fazer testes, trabalhos piloto com os cidadãos, né, para testar as metodologias propostas, a coleta dos dados, identificar pontos de dificuldade, pontos favoráveis, antes de fazer a atividade científica em si, antes de coletar os dados finais em si. A questão da facilidade ou dificuldade das tarefas, quanto mais simples, mais fáceis, a princípio, mais fácil vai ser garantir a qualidade dos dados. Os procedimentos que serão utilizados pelos cidadãos devem ser bastante sistemáticos, bem claros, bem objetivos. Os equipamentos que serão utilizados, como eu já mencionei anteriormente, devem ser não muito complexos, fáceis de operar, dentre outras coisas. Eu devo registrar os metadados de forma adequada, ou seja, informações sobre os dados. Quando eu coletei aquele dado, como eram as condições atmosféricas? Houve algum fato específico que deve ser relatado, que pode colaborar, pode influenciar na qualidade dos dados? A localização, obviamente, é muito importante, geolocalização. Então, registrar metadados, né, informações sobre os dados coletados. Bom, além disso, os dados coletados, eles passam por algum tipo de validação. Por exemplo, eu comparo esses dados da ciência cidadã com dados coletados em plataformas profissionais, em estações convencionais, isso é importantíssimo, né? E, por fim, eu destaco aí o gerenciamento dos dados. Por exemplo, eu faço backup desses dados, os meus colaboradores, cidadãos, eles são instruídos a fazer backup dos dados. Como eu armazeno esses dados, o acesso é fácil para o meu grupo de pesquisa, por exemplo. Tá? O formato de coleta desses dados é adequado para a posterior utilização dos softwares que eu vou aplicar. Tudo isso tem relação com as boas práticas de gestão. E para finalizar, eu destaco que foi descrito por McKinley e outros, né? Quanto mais simples os métodos empregados, os equipamentos empregados, mais fácil vai ser eu engajar os cidadãos no meu projeto e também garantir a qualidade dos meus dados. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu me despeço, convidando os colegas a acessarem a página do meu grupo de pesquisa. Muito obrigado.